Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino, o mundo, a cruz e a igreja. O mundo que Satanás governa, de Derek Prince. Este, para mim, é um novo tema. É a resposta que obtive à minha própria pesquisa sobre o que há de errado com a igreja. Porque não somos o que deveríamos ser. Porque não estamos a fazer o que deveríamos estar a fazer. Porque não vivemos de acordo com todas as palavras maravilhosas que cantamos. Alguém disse, é tão pecado cantar uma mentira quanto dizer uma mentira. Nos velhos tempos, quando era pastor, costumava ver as pessoas a cantar All to Jesus, I'll surrender. Entrego tudo a Jesus. E a colocarem 20 centésimos na oferta. Pensei, estão a mentir. Não somos o que afirmamos ser. Pode não ser que deliberadamente sejamos hipócritas, mas o fato é que algo está a falhar. Durante um longo período, isso preocupava-me cada vez mais. Sinto que Deus me deu uma chave para entender a questão. Ela não resolve o problema, mas mostra-nos, acredito, onde encontrar a solução. O título que escolhi para este tema, O Mundo, a Cruz e a Igreja, engloba a questão de libertação do presente século mau, do que Paulo fala em Gálatas 1:4, um tema que abordei no livrinho A Cruz é Crucial. Limito-me então agora a mencionar algumas declarações da Bíblia acerca dos séculos. Deus, por meio de Jesus, trouxe os séculos à existência. Os séculos são compostos por gerações. Há séculos dos séculos, que é a expressão do tempo mais longo da Bíblia. Jesus veio como Salvador na consumação dos séculos. O fim dos tempos chegou sobre nós. O século atual, presente, está a chegar a um fim. O nome de Jesus é supremo neste e no próximo século. Satanás é o Deus do século presente. Consequentemente, o século atual é mau. Por meio de Jesus, os crentes são libertos do século presente. Por meio do Espírito Santo, os crentes experimentam os poderes do próximo século. O século atual causa preocupações que tornam os crentes infrutíferos. Os crentes não devem conformar-se com o século atual. Um servo fiel de Cristo não pode amar o século presente. Terminei com o exemplo de Demas, que abandonou Paulo na prisão, porque Demas me desamparou, amando o presente século. 2 Timóteo 4:10. O mundo, cosmos, uma certa ordem social mundial que é temporária. Agora vou falar sobre uma palavra relacionada ao tema o século, os séculos, que mencionei nos parágrafos anteriores, que é traduzida no Novo Testamento por mundo, cosmos. O significado original dessa palavra era beleza ou ordem, mas passou por vários estágios, e o seu significado no Novo Testamento já não é esse. Não significa terra, não significa universo, significa uma certa ordem social mundial que é temporária. Se não entender isso, não vai entender muitas coisas que o Novo Testamento diz sobre não amar o mundo, etc. Não significa que não devemos amar a criação de Deus, que não devemos amar as pessoas, mas significa que existe um certo sistema mundial que não devemos amar, porque é o inimigo de Deus. Se amamos os inimigos de Deus, somos traidores de Deus. Apenas para ilustrar isso, 2 Pedro 2,5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. No capítulo 3, versículo 6,
Também diz acerca do dilúvio, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Portanto, o que pereceu foi a ordem mundial dos dias de Noé. Não foi a terra, ela permaneceu. Foi um certo sistema social que era chamado de o mundo, que desapareceu. Foi substituído pelo sistema social, a ordem mundial atual. E é sobre isso que a Bíblia fala quando diz o mundo. Agora eu vou fazer uma série de afirmações sobre o cosmos, ou mundo, semelhantes às que fiz sobre a era, o século presente. Entenda, eles estão intimamente relacionados, porque no século presente, a ordem mundial está de maneira que reflete o caráter do século atual. Satanás tornou-se o governante deste mundo. Através da queda do homem, Satanás tornou-se o governante deste mundo. Ele não é o governante do universo. Ele nem mesmo é o governante do globo. Ele é o governante da presente ordem social mundial. É disso que estamos a falar. O próprio Jesus dá 3 vezes esse título a Satanás no livro de João. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe, o governante deste mundo? Satanás. Jesus usou a mesma frase em João 14:30 e em João 16:11. Ele chama Satanás 3 vezes de príncipe deste mundo. Em João 14:30 ele disse: se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Esse é o segredo da sua vitória. Satanás não pode derrotar ninguém de fora. Ele derrota sempre as pessoas a partir do interior. É através da tática da quinta coluna. Os traidores dentro da cidade que acabam por minar a defesa. É assim que Satanás derrota a igreja. É assim que ele derrota o indivíduo, nunca de fora. Quer dizer, se não podemos dizer, ele não tem nada em mim, estamos em perigo. Lembre-se, ele é o governante da presente ordem mundial. Ele não conseguiu derrotar Jesus porque Jesus disse, ele não tem nada em mim. Se você e eu pudermos dizer o mesmo, ele não tem nada em mim, somos invencíveis. Quando nós pudermos dizer, Satanás não tem nada em mim, então seremos invencíveis. Acredito que se os cristãos entendessem realmente esse fato, isso afetaria tremendamente a maneira como vivem. Acho que é o fato de isso ter sido obscurecido que torna a igreja tão ineficaz de muitas maneiras. Satanás controla o mundo por meio do engano. A próxima afirmação que quero fazer é essa. Satanás controla o mundo por meio do engano. Se ele não conseguisse enganar, ele não conseguiria controlar. Se não formos enganados, não seremos controlados. 1 João 5,19 faz uma declaração notável. É uma daquelas declarações de tirar o fôlego, que é feita em palavras tão curtas e simples, que às vezes parece que nos passam ao lado. Sabemos, na verdade muitos de nós não sabem, que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Satanás tem o mundo inteiro nas suas mãos. Quero dizer, o Senhor é supremo sobre Satanás e sobre tudo, mas na verdade é o diabo que está a controlar o mundo. Essa é uma declaração chocante, não é? Apocalipse 12:9 está a falar sobre um evento que acredito ser futuro. Na verdade, é isso que a igreja terá de fazer com o diabo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás. Essa é a descrição mais completa dele em qualquer versículo da Bíblia, que engana todo mundo. Aqui, a palavra grega para mundo não é cosmos, mas significa globo habitado. Mas a verdade é a mesma. Satanás engana o mundo inteiro. Quando fui confrontado com esses fatos, e eu de certa forma já os conhecia, mas nunca os absorvi de verdade, eles chocaram-me. Senti-me um pouco como Daniel. Quando Daniel teve uma certa revelação do anticristo, ele ficou doente por vários dias. Quando ele teve uma revelação real do que Satanás pode fazer, o seu físico não aguentou. Não tenho medo do diabo, não vou exaltar o diabo, nem pensar. Acho que serei capaz de mostrar-lhe
o personagem desagradável que ele é. Um certo irmão costumava dizer: Deus é totalmente bom, mas não há maldade em Deus. O diabo é totalmente mau. Não há bondade no diabo. É preciso ver isso. Não há aqui área cinzenta. É totalmente preto ou totalmente branco. Satanás governa sobre todos os rebeldes. Segue agora mais uma afirmação chocante. Satanás governa sobre todos os rebeldes. Todos aqueles que estão em rebelião contra Deus estão sob o domínio de Satanás. Eles não têm opção, não têm de votar em Satanás. Tudo o que precisa de fazer é votar contra Deus. No momento que fizer isso, e não precisa de fazer isso em voz alta, basta fazer no seu coração: Deus, vou seguir o meu próprio caminho. Os seus requisitos são muito severos. Quero divertir-me um pouco na vida, então quero beber, quero fornicar, quero fumar maconha, quero fazer o que me der na telha. Quero provar alguns dos prazeres da vida. Vou seguir o meu próprio caminho. Sabe o que está a fazer? Está a votar em Satanás para ele ser o seu governador. Veja Efésios 2, versículos 1-3. E vós, que são os crentes em Cristo, vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Não fisicamente morto, mas espiritualmente morto. Morto para Deus, separado da vida em Deus. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Isso é muito interessante, porque diz literalmente a era, o século deste mundo. Ambas as palavras estão lá colocadas. Segundo o príncipe das potestades do ar, Satanás, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência ou rebelião. Então, Satanás é o governante do reino de autoridade que é definido pelo ar. Efésios 6,12 diz que estamos a lutar contra governantes com autoridade, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a oposição, mas Satanás é o governante supremo e a sua área de autoridade é o ar. Há duas palavras gregas para ar. Uma nos dá a palavra éter, a outra nos dá a palavra ar. O éter é a atmosfera rarefeita superior. Ar é o ar inferior contíguo à superfície da Terra. A palavra usada aqui é ar. Satanás é o governante do reino de autoridade que abrange toda a superfície da Terra. Vamos continuar com os versículos, entre os quais todos nós também antes andávamos. Não há exceções. Mesmo os apóstolos não foram exceções. Nos desejos da nossa carne, a nossa velha natureza não regenerada, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso é o que chamamos, biblicamente, de homem natural, carnal, homem não regenerado, homem que não foi transformado pela graça de Deus. Ele está sob o domínio de Satanás, uma força espiritual que trabalha nele, porque ele é um rebelde, trabalha nele através das suas luxúrias, através dos seus desejos descontrolados, atua nele por meio dos desejos da sua natureza carnal e da sua mente. Tenha em mente que a inimizade do homem não regenerado é tão forte na sua mente quanto no seu corpo. Na verdade, Paulo diz em Romanos 8,7, pois a mentalidade na natureza humana é sempre inimiga de Deus. Essa é outra declaração chocante. Sabe o que a maioria dos nossos seminários está a fazer? Estão a educar cuidadosamente e ao custo de muito dinheiro os inimigos de Deus, porque baseiam a escolha dos seus estudantes nas suas capacidades intelectuais e a seguir ensinam e treinam as suas mentes carnais, preparando-os assim para serem inimigos da cruz. É por isso que os seminários produzem mais anticristos do que qualquer outra fonte. Infelizmente, isso é a mais pura verdade. Vamos finalizar o versículo 3 de Efésios 2. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mesmo aquele bebezinho que acabou de nascer, sabe o que é por natureza? Um filho da ira. Por quê? Porque tem dentro de si uma tendência à desobediência.
tem a natureza de um rebelde no seu interior. Agora, não estou a dizer que uma criança pequena, se ela morrer, que vai para o inferno. Não acredito nisso porque é inocente. Mas ela tem essa natureza rebelde. Deixe aquela doce criança chegar aos 2 anos de idade e a sua mãe dizer-lhe: vem aqui. Qual é a primeira coisa que ela faz? Vire-se na direção oposta. Isso não é por acaso. Essa é a revelação do que está no interior. É por isso que os pais têm a responsabilidade de lidar com isso. Quanto mais cedo fizerem, melhor. Mas éramos todos, por natureza, filhos da ira de Deus, porque éramos filhos da desobediência. Tínhamos um ancestral que era desobediente. Sabe qual era o nome dele? Adão. Adão teve filhos só depois de tornar-se um rebelde. Cada filho e filha de Adão nasceu com uma natureza rebelde dentro de si. E quando essa natureza rebelde faz com que ajam de forma rebelde, ficam sob o domínio de Satanás. Uma das frases na Bíblia que realmente me atraem encontra-se em Jó 41, versículo 34. Todo esse capítulo dedica-se a uma criatura chamada Leviatã. Não sei exatamente o que é Leviatã, embora eu acredito que haja uma espécie de monstro marinho que irá aparecer no devido tempo, mas sei que Leviatã é uma figura de Satanás. Uma das coisas que revela esse capítulo é que não pode fazer uma aliança com ele. Irmão, irmã, nunca tente fazer um pacto com Satanás. Ele é muito esperto. Ele sempre o vai enganar. Repare agora na última declaração do capítulo 41, versículo 34. Ele, Leviatã, vê tudo o que é alto. É rei sobre todos os filhos da soberba. Jó 41, 34. Portanto, todas as pessoas orgulhosas têm um rei. Elas podem não saber disso. O seu nome é Leviatã, que é um pseudônimo de Satanás. No momento em que disser, eu sei o que é melhor, posso seguir o meu próprio caminho na vida, consigo lidar com essa situação, eu não quero depender de Deus, votou no Leviatã para ser o seu rei. Essa é a condição do mundo. Não se deixe enganar. Satanás reivindica o controle dos governos do mundo. Satanás afirma controlar os reinos ou governos do mundo. Veja Lucas 4, 5, 7. Isso faz parte da tentação de Jesus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. É um pensamento notável, não é? E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Agora, o diabo é um mentiroso. Não pode acreditar em tudo que ele te diz, mas pode acreditar que ele afirma ter à sua disposição todo o governo da terra. Fervorosamente, essa é a sua ambição. Acredito que a igreja, através da sua oração, pode estabelecer limites para as reivindicações de Satanás. Mas tenha em mente que é isso que ele afirma. E ele disse, tudo isso foi entregue a mim. A palavra ali é a mesma que é usada para Judas trair Jesus aos governantes dos judeus. Tudo isso foi traído por mim. Quem é que se deixou enganar por ele? Quem é o responsável por entregar o governo da terra? Adão. Ele traiu Deus, ficou ao lado de Satanás, e Satanás assumiu a autoridade originalmente atribuída por Deus a Adão. Portanto, ele afirma controlar todos os reinos e governos, e ele controla certamente a maioria deles. Deus ama o mundo e deu Jesus para morrer por ele. Tendo dito tudo isso, chegamos às boas novas num versículo muito familiar, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus ama o mundo e deu Jesus para morrer por ele. Agora, se concentrarmos apenas no mal do mundo e na atividade de Satanás, vamos ter uma visão nada cristã. Apesar de todo o mal do mundo, toda a sua rebelião, todo o seu orgulho, toda a sua arrogância, Deus ama o mundo. Deus ama o mundo. Não está feliz por ele fazer isso? Sabe, acho que as pessoas mais difíceis de amar são pessoas orgulhosas. Somos tão arrogantes. Eu fico maravilhado que Deus pudesse
amar-me. Eu realmente fico. Nunca fui capaz de entender isso, mas tive de acreditar. Se não entendermos esse fato, estaremos desalinhados com todo o propósito de Deus. Ele ama o mundo. Ele tinha todo o direito de, num momento, banir o mundo para a destruição. Ele tinha o direito de pensar fora com essa multidão de rebeldes, porque é que deveria perder mais tempo com eles. Se você e eu estivéssemos no lugar de Deus, provavelmente teríamos feito isso. Às vezes, ainda tomamos essa atitude, pois não é a atitude de Deus. A cruz, o julgamento de Deus sobre Satanás e o mundo. A próxima declaração, a cruz foi o julgamento de Deus sobre Satanás e o mundo. Essa é uma declaração incrível. Vou mostrar-lhe algumas escrituras. João 12, 31, 32. Já vimos essas palavras, mas vamos examiná-las novamente. Jesus diz: agora é o juízo deste mundo. Ele está a falar sobre a sua crucificação iminente. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o governante deste mundo? Satanás. O que é que a cruz fez? Terminou com as suas reivindicações, estabeleceu um limite. E eu, quando for levantado na terra, todos atrairei a mim. Portanto, está muito claro que Jesus está a falar sobre a cruz. Veja, Satanás pensou que era ele que estava a crucificar Jesus. Esse é o maior erro que ele já cometeu. Se é uma coisa que ele gostaria de ter mudado, seria isso. Embora Jesus tenha sofrido na cruz, foi o julgamento de Satanás e do mundo que veio sobre ele, compreende? Ele estava a sofrer no lugar do culpado. E quando olhar para a cruz, tenha em mente que Deus é totalmente justo. O que está a ver é a punição devida do mundo. Quem deveria estar naquela cruz? Eu, você, os rebeldes. Isso é o que o mundo deveria suportar, mas o castigo veio sobre Jesus. Tenha em mente outra coisa muito importante. Romanos 6,6 diz: o nosso homem velho foi com ele crucificado. Quando olha para a cruz, está a olhar para a estimativa de Deus sobre a sua natureza não regenerada. Quer saber o que Deus pensa acerca da nossa natureza não regenerada? Olhe para a cruz. E não há mesmo nada de bom nela. Paulo diz em Romanos 7, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Versículo 18. A diferença entre Paulo e alguns de nós é que Paulo sabia disso. Nós não. Essa é a única diferença. Não posso deixar de destacar isso. A cruz é o julgamento justo de Deus sobre este mundo e sobre a nossa natureza carnal. A cruz é o julgamento justo de Deus sobre este mundo e a nossa natureza carnal. A misericórdia de Deus é que veio sobre Jesus. Mas quando Jesus foi crucificado, esse foi o julgamento de Deus. Com isso foi imposto um limite ao território de Satanás. Eu digo às pessoas que a cruz é o sinal vermelho de Deus. Quando Satanás se está a aproximar de si, ele vê aquele sinal vermelho. Ele trava ao fundo e fica com os trovões a guinchar até parar, porque ele não pode ir além da cruz. Está seguro quando vive do lado certo da cruz. Está a viver lá? Muitos não estão. Entenda, esta é a saída. Esta é a saída de emergência. Essa é a maneira de escapar. Não há outra saída. Veja também o que diz em João 16:8. E quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E então no versículo 11 diz sobre o julgamento, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem é o príncipe, o governante deste mundo? Satanás. Essa é a estimativa de Deus sobre Satanás. É a avaliação de Deus do mundo e é a avaliação de Deus da nossa natureza carnal. Tenha em mente que não há injustiça com Deus. Foi apenas justa. A cruz resultou na derrota de Satanás. Agora, novamente, a boa notícia. A cruz resultou na derrota total de Satanás. Por meio da cruz, Deus administrou a Satanás uma derrota total, eterna e irreversível. Por meio da cruz, Deus administrou a Satanás uma derrota total, eterna e irreversível. Satanás nunca pode fazer nada para mudar
o fato de que ele foi totalmente derrotado. Se entrar em guerra espiritual, não entre até que saiba o que foi realizado pela cruz. Essa é a sua segurança. Vamos agora para o Colossenses 2, 13 e 15. E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, a sua natureza carnal, essa é a mesma verdade dos Efésios 2, 1, 3. Estávamos todos mortos espiritualmente. Deus Pai vos vivificou juntamente com Ele, Jesus o Filho, perdoando-vos todas as ofensas, ou transgressões ou pecados, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades. Quem são os principados e potestades? Os governantes do reino satânico, Satanás e os seus governantes. Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, na cruz. Assim, a cruz despojou Satanás de todas as suas armas, colocou-o numa derrota clara e fez uma exibição pública dele. Precisamos de saber isso. Quem é que vai tentar manter-nos na ignorância disso? Satanás. Por quê? Porque enquanto formos ignorantes, ele não terá de arcar com as consequências. Então, ele vai fazer de tudo o que puder para manter a igreja ignorante sobre o que foi realizado na cruz. Cheguei ao ponto em que nunca prego sem citar Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Cristãos cheios do Espírito a experimentar milagres, mas enfeitiçados. Como é que Paulo sabe que estão enfeitiçados? Porque o resto do versículo diz: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O que é que a bruxaria fez? Cegou-os para a cruz. Esse é o seu objetivo número 1. Porque uma vez que perdemos de vista a cruz, somos brinquedos para Satanás. Ele pode fazer o que quiser com você, com a igreja. A única maneira de alcançarmos a vitória é saber o que foi realizado na cruz. Voltemos para Colossenses 2, 13 e 15, desta vez na NVI. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Gosto dessa tradução. Qual foi a escrita de dívida que consistia em ordenanças? A lei. Se não perceber isso, ainda não está fora do território de Satanás. Se estudar Gálatas, descobrirá que por terem perdido de vista a cruz, voltaram para baixo da lei. E Paulo disse: como pode ser tão insensato? Começou no espírito e agora está a ser aperfeiçoado pela carne. É isso que acontece com todos os cristãos que perdem de vista a cruz. Essa é a história da igreja. Há muitas igrejas operando hoje sem esse conhecimento. É a história de quase todas as denominações da igreja. Eles começaram no espírito, perderam a cruz de vista, pararam de acreditar no sobrenatural e voltaram para um sistema de regulamentos e regras. Nós somos tão espirituais que dizemos que não estamos sob a lei de Moisés. E então fazemos as nossas próprias pequenas leis idiotas. Os batistas têm um conjunto, os pentecostais têm outro, os católicos têm outro. Nenhum conjunto de leis pode torná-lo justo diante de Deus. O cristianismo não é um conjunto de regras, é um relacionamento pessoal com o Senhor. O cristianismo não é um conjunto de regras, é um relacionamento pessoal com o Senhor, sabe? Realmente, honestamente, acho que 95% dos cristãos americanos, e não só americanos, não estão cientes disso. Por quê? Porque a bruxaria obscureceu a cruz. Depois de perder de vista a cruz, realmente perdeu tudo. Não perdeu a sua salvação, mas
experiencialmente, não pode desfrutar do que Deus providenciou para si. Está enfeitiçado. Satanás o enfeitiçou através da bruxaria. Quero mostrar-lhe, de forma muito simples, como a cruz conseguiu a derrota de Satanás. 2 fatos muito simples. Em primeiro lugar, ela fez provisão para o passado. Em segundo lugar, fez provisão para o futuro. Toda a questão entre Deus e nós é: como podemos ser justos? Deus só pode abençoar os justos. Então, se queremos qualificar-nos para as bênçãos de Deus, temos de alcançar a justiça. A mensagem do Evangelho é que não pode alcançar a justiça cumprindo um conjunto de regras. Deus cancelou isso. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Protestante, católico, gentil, judeu, não faz nenhuma diferença. Cristo não é o fim da lei como parte da palavra de Deus, ou parte da história de Israel, ou parte da cultura de Israel, ou como uma revelação da sabedoria de Deus. Mas ele é o fim da lei para a justiça. Cristo é o fim da lei para a justiça. Entendam isso. E se tentarmos alcançar a justiça por obediência a um conjunto de regras, estaremos a dizer a Jesus: morreu em vão, não precisava de morrer. Isso é uma coisa terrível de se fazer. Por meio da morte de Jesus, Deus fez provisão para o passado. Todos os nossos pecados passados estão perdoados. Quantos? Todos. Sabe, se mesmo um não fosse perdoado, não escaparia. Mas só isso não é o suficiente. Pode ter os seus pecados perdoados e ainda assim não sobreviver. Não quero zombar de ninguém. Isso é apenas um simples fato da história. Mas cresci na igreja anglicana na Grã-Bretanha e aprecio muito o livro de orações dela, as belas palavras e assim por diante, as quais mudaram um pouco, como episcopal. Não se diz as mesmas palavras hoje, como se fazia antigamente, mas todos os domingos de manhã, por volta das 10 horas, dizíamos juntos a confissão geral que era: perdoe-nos, miseráveis ofensores, erramos e desviamo-nos dos teus caminhos, como ovelhas negras. Fizemos o que não deveríamos ter feito, deixamos de fazer aquilo que deveríamos ter feito. Não tive dificuldade em reconhecer isso. O meu problema quando me tornei um adolescente era: quando eu sair deste prédio, vou continuar a fazer as mesmas coisas pelas quais tenho pedido perdão a Deus. E eu realmente pergunto-me se é isso que Deus quer. É quase um insulto a Deus confessar o pecado, pedir-lhe perdão e dizer: na verdade, Deus, vou continuar a cometer os mesmos pecados. Quando olhei para as pessoas ao meu redor, agora, essa é puramente a minha opinião, vi que de fato éramos todos infratores miseráveis e disse a mim mesmo: posso ser um ofensor sem religião e não tão miserável. Então essa foi a minha reação pessoal. Por 10 anos, fiquei longe de tudo até que Deus me chamou. Sabe, temos de ter mais do que os nossos pecados passados perdoados. Temos de ser capazes de viver de uma maneira que não estejamos a pecar continuamente. Qual é o obstáculo? A lei. Porque a lei está entre Deus e nós. É muito interessante. Se ler o relato da promulgação da lei no Monte de Sinai, verá que ela não trouxe o povo a Deus. Pelo contrário, afastou o povo de Deus. Deus disse: não os deixe nem tocar na montanha. Qualquer coisa que toque na montanha tem de ser morta. A ideia de que a lei leva as pessoas a Deus é um erro. A ideia de que a lei leva as pessoas a Deus é um erro. Portanto, poderíamos ir a Deus e viver em seu favor até que a lei fosse posta de lado. Toda vez que queríamos fazer a coisa certa, Satanás diria: isso não serve porque quebraram esta regra, mas esta e aquela regra. Não guardaram o sábado, comeram carne de porco. Quer dizer, a quantidade de coisas que precisa de fazer para cumprir a lei é impressionante. Nenhum de nós consegue fazer isso. Nem mesmo os judeus conseguem. Todos eles reconhecem. Simplesmente não cumprimos a lei. O segredo da cruz é que Jesus removeu a lei como requisito
para alcançar a justiça com Deus. Gratos estamos, Senhor, muito gratos. Obrigada, meu Senhor. Ando nos caminhos de Deus, mas frequentemente tropeço. Tenho muitos pontos fracos e muitos problemas. Se calhar sou diferente de si, mas não me preocupo enquanto continuar a crer. Sabe por quê? Porque a minha fé me é imputada como justiça. Enquanto eu permanecer na fé, Deus diz: vou assumir a responsabilidade por ti. O que me impressiona na cena entre Jesus e Pedro na última ceia foi o que Jesus disse a Pedro: vais negar-me 3 vezes. Então ele disse: eu orei por ti. Ele não disse: eu orei para que não me negues. Ele disse: eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Mesmo se me negares, se não desistires da tua fé, eu vou resgatar-te. Isso não é uma boa notícia? A nossa fé é-nos imputada como justiça, enquanto acreditarmos naquele que entregou Jesus para morrer pelas nossas ofensas e o ressuscitou para a nossa justificação. Sinto uma espécie de suspiro de alívio dentro de mim cada vez que digo isso. Deus, agradeço. Não tenho de guardar todas essas regras absurdas. Claro, há lugar para as regras. Estou apenas a dizer que não alcançamos a justiça com Deus cumprindo qualquer conjunto de regras. O problema com os cristãos é que cada grupo tem o seu próprio conjunto de regras. Pensam que são justos porque cumprem essas regras e desprezam as pessoas que não as cumprem. Não é verdade? Veja, quando chega a cruz, chega ao cerne de tudo. Ela muda tudo. É como ter um nó enorme que não consegue desatar. Mas quando chega a cruz, ele simplesmente se abre. O mundo nem conhece Jesus nem os seus discípulos. Tenho mais algumas afirmações a fazer. Algumas são bastante assustadoras, mas são verdadeiras. A próxima declaração é que o mundo nem conhece Jesus nem os seus discípulos. João 10. Estava Jesus no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Um fato notável. Por que eles não o conheciam? Porque cegaram-lhes os seus olhos. Quem cegou-lhes os seus olhos? Satanás. 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a ele. Se o mundo não conhece o nosso irmão mais velho, o mundo não conhece os outros membros da família. Não se preocupe se o mundo não o conhece a si, não o conheceu a ele. Na verdade, precisa de preocupar-se se o mundo pensa muito bem de si. É aí que está um perigo. O mundo odeia Jesus e os seus discípulos. A próxima declaração vai ainda mais longe. O mundo odeia Jesus e os seus discípulos. Isso é dito tantas vezes que é incrível que tantos de nós não tenhamos visto. João 15. Já reparou quantas vezes nos voltamos para os escritos de João? João é o grande expositor do sistema mundial. João 15, 18 e 19. Jesus está a conversar com seus discípulos e diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Veja o versículo 19. A palavra o mundo ocorre 5 vezes neste versículo. Jesus deve estar a tentar dizer-nos algo ali. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. E em João 17,14, a oração de Jesus pelos seus discípulos: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Encontrará muitas outras passagens assim nos escritos de João. Irmão e irmã, não se preocupe se o mundo o odeia. Se o mundo o ou a ama, assim como um dos seus, então terá motivo de preocupação, porque é comprovativo que pertence à companhia errada. Não quero dizer que devemos sair por aí à procura de perseguição. Só quero dizer
que temos de ser realistas. Mais cedo ou mais tarde, é isso que vai acontecer. Deixe-me dizer-lhe algo que tornar-se-á mais óbvio antes de eu concluir a minha mensagem. Se analisar o que estou a dizer, descobrirá que estou, na verdade, a retratar um certo tipo de movimento social ou filosófico que prevalece hoje e é chamado de humanismo. O humanismo é realmente o mundo. É isso que é. É o mundo que formou uma filosofia para se justificar. Está ciente do quanto os humanistas nos odeiam? Teoricamente, eles deveriam ser neutros. Nós não acreditamos em religião. Essas pessoas acreditam e pronto. Mas essa não é a atitude deles. Eles odeiam as nossas entranhas. Sabe o que querem ver? Eles querem ver-nos eliminados. Querem eliminar-nos desta nação. Essa é a motivação deles. Por quê? Não têm motivos exatos. São escravos. São escravos de Satanás. São motivados pelo governante deste mundo. Quem é o governante deste mundo? Satanás. E são definitivamente filhos da rebelião. O Espírito de Deus e o mundo opõem-se. O Espírito de Deus e o mundo opõem-se. 1 Coríntios 2. Essa é a resposta para um problema que eu tinha. Não resolve o problema, mas explica-o. Eu estava numa situação em que lidava com boas pessoas carismáticas. A maioria deles amava-me, eles acreditavam na Bíblia. Eles não estavam a ter vidas abertamente pecaminosas, mas quando eu começava a ministrar-lhes em certas áreas, encontrava essa força invisível de oposição a vir contra mim. Uma pressão tremenda, quase fisicamente dolorosa. E também, embora fossem crentes, eram extraordinariamente lentos em compreender a verdade espiritual. Fiquei impressionado. Poderia dizer algo e na semana seguinte era como se não tivesse dito. Pensei, com o que é que estou a lidar? Não estava realmente a orar pela resposta, mas Deus mostrou-me, a começar em 1 Coríntios 2,11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A única fonte de revelação das coisas de Deus é o Espírito Santo. Agora Paulo continua, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2,12. Veja, Paulo faz uma nítida distinção. Não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Por implicação, eles são opostos. O Espírito do mundo e o Espírito de Deus são opostos. Então, percebi que eu estava a lidar com o espírito deste mundo, nessas pessoas boas e religiosas. Quando pensei sobre a vida que viviam, vi como isso era claro. Muito pouco tempo para Deus, muito pouco tempo para a oração, muito mais tempo para a televisão do que para a Bíblia, a não querer fazer nenhum sacrifício significativo, sempre a colocar a sua própria conveniência antes das coisas de Deus. Eu vi, é isso. Podem ser tão religiosos quanto quiserem, mas é o espírito do mundo que os controla. Então decidi orar, e desde que Ruth e eu oramos, as coisas começaram a mudar. Vamos ler só mais o versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Esse é um versículo muito significativo. Eu era um filósofo profissional e, por isso, aprendi todo o jargão da filosofia. Não tenho medo do jargão da psicologia ou psiquiatria, porque sei que todas as palavras são tiradas basicamente do grego. Mas quero dizer-lhe, querido irmão e irmã, não pode comunicar a verdade espiritual real nessa linguagem, porque as categorias, classificações deles estão erradas. Nenhuma dessas disciplinas reconhece a realidade do espírito, mas o homem é espírito, alma e corpo. Ele não é apenas alma e corpo. Qualquer tentativa de categorizar o homem que deixa de fora a realidade do espírito distorce a verdade. Tenho medo quando ouço pregadores a citar o psiquiatra mais recente. Quer dizer, eles têm algumas coisas inteligentes a dizer. Não sou contra a psiquiatria, mas basicamente, querido irmão, querida irmã,
A palavra de Deus não precisa de ser endossada por psiquiatras. Ela fará o seu próprio trabalho. É viva, poderosa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela divide a alma do espírito. É a única coisa que nos capacita a ver a diferença entre a alma e o espírito. As pessoas que vivem no mundo não conseguem ver isso. E tenho de dizer-lhe, os carismáticos são mesmo facilmente enganados pelas coisas da alma, pensando que são do espírito. Não conseguem discernir. Assim, a pessoa pode brincar com as suas emoções, pode entusiasmá-los, porque contar-lhes uma história triste e obter deles grandes ofertas. Eles não são guiados pelo Espírito Santo, não percebem a diferença. Paulo disse aos Colossenses: gostaria que tivessem um espírito que discernisse entre as coisas. Poderia chorar quando vejo quão facilmente o povo de Deus é enganado. Já me enganei, mas não com muita frequência. O meu objetivo é nunca cometer o mesmo erro 2 vezes. Deus vai perdoar-lhe na primeira vez. Ele vai perdoar-lhe na segunda vez. Mas por que passar por essa agonia 2 vezes? Muito do que estou a compartilhar vem de erros que cometi. Aprendi algumas dessas coisas da maneira mais difícil. O Espírito de Deus nos crentes é maior do que o espírito do mundo. A próxima declaração que quero transmitir é boa. Aqui está a boa nova. O Espírito de Deus nos crentes é maior do que o espírito do mundo. Aleluia. 1 João 4:6. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Entende? Um falso profeta é alguém que tem um espírito falso. Ele não é apenas alguém que tem algumas peculiaridades mentais, mas é alguém que age no poder de um espírito enganador. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Não quero ir muito fundo, mas há certas coisas em que o conhecimento na língua original ajuda. A palavra anticristo, Cristo, é a forma grega para a palavra hebraica Messias. Portanto, o anticristo é o anti-Messias. Em grego, anti tem 2 significados. Número 1, contra. Número 2, em lugar de. Terá de usar os 2 para obter o significado completo. O espírito do anticristo na igreja, em primeiro lugar, expulsa o Jesus real. Depois o substitui por um falso Jesus. Isso acontece? Aconteceu em muitas denominações. Tinham amigos numa igreja metodista anos atrás e eles diziam: na nossa igreja pode falar sobre Buda, Platão ou Martin Luther King. Há apenas um nome que não deve mencionar: Jesus. Que espírito é esse? Do anticristo. Se já existia no mundo há 20 séculos, quanto mais existe no mundo de hoje. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. São os representantes do anticristo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aquele que está em si é o Espírito Santo. O espírito do mundo é o espírito do anticristo. Graças a Deus estamos do lado vencedor. Amém. Desde que saibamos com o que estamos a lidar e que usemos os nossos recursos. Não acredito que isso signifique que vamos dominar o mundo. Deixe-me dizer isso. Mas não seremos derrotados por Satanás. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Veja, pode ser uma armadilha para nós querermos que o mundo nos escute, porque muitas vezes, quando o mundo nos está a dar ouvidos, isto comprova que estamos a atendê-lo nos seus termos e que estamos a usar a sua terminologia. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto, conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O que o mundo ouve está no espírito deste mundo. Agora,
Não quero dizer que não podemos apresentar a verdade no poder do Espírito Santo. Devemos. Mas o que estou a tentar dizer é que não podemos enfrentar o mundo nos seus próprios termos. Deixe-me fazer a seguinte pergunta. O que influenciou mais o outro? A igreja influenciou Hollywood ou Hollywood a igreja? Nenhuma pessoa sensata poderia dar qualquer outra resposta senão a última. O que há em Hollywood? O espírito do mundo. Por exemplo, o espírito de competição, grandes nomes, manchetes. O que é isso? Repare nos anúncios das igrejas da maioria dos jornais americanos, na página onde anunciam os serviços de domingo. Temos o maior coro, temos o melhor pregador, vem ouvi-lo. O que é isso? Que espírito é esse? O espírito do mundo. Não podemos dar-nos ao luxo de enfrentar o mundo nos seus termos. Não estou preparado para me curvar ao mundo. Na minha pregação no domingo passado, enquanto estava a pregar acerca da cruz, eu disse: não estou impressionado com o que o mundo pensa, sobre o que o mundo diz, pelos seus valores, pelos seus padrões. Não sou escravo deles. E sabe, quando eu disse, fui liberto. Tenho sido uma pessoa diferente. Percebi o quão perto estava de querer agradar o mundo. Não acredito em sair para ofender as pessoas. Acredito que devemos ser graciosos. Devemos ter tato. Devemos ser humildes. Mas não devemos curvar-nos ao Deus deste mundo. Não devemos curvar-nos ao Deus deste mundo. Pequeno resumo. Deixe-me dar um pequeno resumo. Vou apenas fazer algumas comparações entre o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Primeiro vimos em 1 João 4, 5, 6. Do mundo são, por isso, falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. O Espírito do mundo é o Espírito do erro. É muito claro. Vou dizer-lhe uma coisa, se quer saber a verdade. O Espírito Santo lhe dirá a verdade. Pode não gostar da verdade quando a ouve, porque às vezes a verdade é muito dolorosa. Como disse um certo irmão, se começar a orar por humildade, tome cuidado. Ruth realmente identificou-se com aquela mensagem porque logo no início do ano passado, ela orou que queria aproximar-se mais de Deus. E ela acabou de se aproximar de Deus. Mas não acho que ela antecipou o caminho que ela teve de passar durante todo este ano para que tal acontecesse. Ela passou de um problema para o outro. Em segundo lugar, vimos em 1 Coríntios 2, 12 e 14 que, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O Espírito de Deus revela as coisas de Deus, mas o Espírito do mundo ridiculariza as coisas de Deus. Elas são uma tolice para quem não tem o Espírito. Que tal falar em línguas como exemplo? Por exemplo, se tivéssemos sido nós a ser convidados a planejar o lançamento da igreja, acha que algum dia teríamos feito à maneira de Deus? Quero dizer, pense só, Deus apresentou a igreja ao mundo, incrédulo, com 120 pessoas, a falar em línguas ao mesmo tempo. Deus não ficou envergonhado. Penso que quando estamos a usar os nossos planos, os nossos esquemas e os nossos sistemas, geralmente estamos longe do que Deus estaria a fazer. Não sou contra o planejamento, desde que recebamos os planos de Deus. Em João 16,14, Jesus disse: o Espírito da verdade virá, ele me glorificará. O Espírito de Deus glorifica Jesus. O Espírito do mundo glorifica o homem. Esse é uma das provas dos 9 para saber se o Espírito Santo está a trabalhar. Isso glorifica Jesus? Se não, eu não me importo com as manifestações que haja, mas não é o Espírito de Deus. O Espírito do mundo concentra-se no homem. O Espírito do mundo
está a preparar o mundo para o anticristo. Então, o que faz o humanismo? O seu próprio nome o trai. Em que se concentra? No homem. Essa é a sua essência. Tem um nome correto. O que vai fazer? Vai fazer do homem o seu próprio Deus. Quando o homem certo vier, o mundo o reconhecerá como Deus. Eu não tenho muitas teorias sobre o cumprimento das profecias dos tempos do fim, mas existem certos fatos que são tão claros que toda a gente os pode ver. Quer dizer, estamos tão perto, muito já está em vigor. Deixe-me dizer uma coisa, nunca houve uma era como a que vivemos. Em toda a história da raça humana, a geração em que vivemos é totalmente única. Uma coisa é a escala de tempo. Coisas que costumavam levar centenas de anos passaram a levar décadas. Agora levam um ano. Alguém disse, a mudança incessante veio para ficar. Se não consegue ajustar-se, tem de desistir hoje da corrida. Graças a Deus, mesmo na minha idade, consegui ajustar-me até neste momento. Confio em continuar porque quero terminar a corrida. O próximo encontramos em Hebreus 9,14. Por meio do Espírito Eterno, Jesus ofereceu-se sem mancha a Deus. O Espírito Santo é o Espírito Eterno, o Espírito de todas as eras, o Espírito que não é limitado no tempo. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O Espírito Eterno revela as coisas eternas. O Espírito deste mundo concentra-se nas coisas do tempo. O Espírito Eterno revela as coisas eternas. Ele concentra a nossa mente na eternidade, as questões reais e permanentes da vida e da morte. O Espírito deste mundo concentra-se nas coisas do tempo. O Espírito deste mundo não quer reconhecer que existe algo além de nós. Está com medo. E então, João 16:8, Jesus disse, e quando ele, o Espírito da verdade, vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Essas são as 3 realidades eternas nas quais toda religião verdadeira é baseada. Pecado, justiça e, no final, julgamento. Vamos ter de dar contas. E a Bíblia diz que toda injustiça é pecado. Portanto, não há 3 categorias. Ou pecado, ou justiça, ou nenhum. É tudo pecado ou justiça. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo diz, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não há nada no meio. O Espírito de Deus, da verdade, diz que teremos de dar contas. O Espírito do mundo diz que não somos responsáveis perante ninguém. Se é uma palavra que o mundo odeia, é responsável. Essa é a essência do humanismo. Não somos responsáveis perante ninguém. Eles lutam contra isso, com tudo que há neles. Toda a sua filosofia educacional é direcionada a ensinar as crianças que não somos realmente responsáveis. Tudo é relativo. Não temos de responder. Pedro disse em 2 Pedro 3:4, sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa é a filosofia do humanismo. E tem um profeta, e o seu nome é Darwin. Essa é a essência do darwinismo. Tudo continua como antes, sem mudanças repentinas, sem cataclismos, sem julgamentos divinos, mas apenas continuando e indefinidamente. Eu era inteligente em demasia, mesmo quando era descrente, para acreditar naquele disparate. Nunca pude acreditar na teoria de Darwin. Tem mais inconsistências do que os fios de cabelo na minha cabeça. Esse é o espírito, entendeu? Só mais 2 afirmações para finalizar. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, poder e de amor e de moderação, ou autocontrole. Poder, não poder físico, não poder militar, não poder político, mas ter muito cuidado. Poder espiritual,
poder sobre o mal. O espírito deste mundo é o espírito da sujeição ao mal. O espírito de Deus traz amor. O espírito deste mundo traz conflito, desarmonia e ódio. Isso não é verdade? O espírito de Deus tem poder sobre o mal. O espírito do mundo sujeita-se ao mal. Tem notado que as pessoas estão a ficar mais intensas em todos os seus gostos e desgostos? Quer dizer, mesmo desde que morei nos Estados Unidos, as atitudes mudaram. As pessoas são a favor ou contra tudo e são intensamente a favor ou contra. Quero dizer, não há meio termo. Diria que, basicamente, há cada vez menos possibilidade de as pessoas encontrarem-se, juntarem-se. Porque a direita vai mais para a direita e a esquerda vai mais para a esquerda. Os liberais estão a tornarem-se mais liberais e os conservadores estão a tornarem-se mais conservadores. Em todas as áreas há falta de autocontrole. Não há mais moderação. Essa é a terceira característica do Espírito de Deus. O espírito de uma mente sã ou de autocontrole. O espírito deste mundo produz extremos racionais e autoindulgência. E por fim, Hebreus 10, 29. E fizer agravo, menosprezar ao Espírito da graça. A única maneira pela qual a graça entra nas nossas vidas é pelo Espírito Santo. Não há outra maneira. Qual é o espírito deste mundo? É o oposto da graça. É o espírito de esforço carnal. Lutar, esforçar-se, confiar em nós mesmos, puxar-nos para cima pela nossa própria capacidade. O Espírito de Deus é o espírito da graça. O espírito do mundo é o espírito do esforço carnal. Deixe-me recapitular. O espírito da verdade, o espírito do erro. É por isso que as pessoas são tão tolas. Se usassem apenas os seus sentidos, não acreditariam em muitas das coisas em que acreditam, mas são vítimas de uma força espiritual, que é o espírito do erro. O Espírito Santo revela as coisas de Deus. O espírito deste mundo ridiculariza as coisas de Deus. O Espírito de Deus concentra-se em Jesus. O espírito do mundo concentra-se no homem. O Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do julgamento. O espírito do mundo diz que estas coisas não são reais, que não somos responsáveis. Uma coisa que odeiam é a ideia de que teriam de prestar contas das suas vidas a Deus um dia. Mas não há escapatória, irmão. Todos nós teremos que prestar contas a Deus um dia, quer você acredite, quer não. O Espírito de Deus tem poder sobre o mal. O espírito do mundo sujeita-se ao mal. O Espírito de Deus é o espírito da graça. O espírito do mundo é o espírito do esforço carnal. Meu Deus, que ensino esplendoroso! Que ensino magnânimo! Graças te dou, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos meus olhos, minha boca, meus ouvidos, por me proporcionar um ensino como esse. Irmão, o que você achou dessa carta? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.